Você já imaginou acordar uma manhã e descobrir que tudo o que você viveu nos últimos 30 anos era uma mentira? Que a pessoa que dormia ao seu lado escondia algo tão sombrio que mudaria tudo para sempre? Hoje eu vou contar a história de Dona Helena, uma mulher de 68 anos, que depois de 3 décadas de casamento viu seu marido fugir com outra mulher. Mas o que ela descobriu depois foi muito pior do que uma simples traição. Antes de começar, de que cidade você está me assistindo? Deixe nos comentários. E se você gosta de histórias reais que mexem com nossas emoções, se inscreva no canal e ative o sininho. Você não vai se arrepender. Agora, vamos à história de Helena. Era uma terça-feira comum de março, daquelas que parecem iguais a todas as outras terças-feiras dos últimos 30 anos. Helena acordou às 6 da manhã em ponto, sem precisar de despertador. O corpo já tinha esse relógio interno, moldado por décadas de rotina. Ela se levantou devagar, sentindo aquela dorzinha nas costas que a acompanhava havia alguns anos, e calçou as pantufas cor-de-rosa que Roberto tinha lhe dado no Natal passado. A casa estava silenciosa. Uma casa grande demais para apenas 2 pessoas, mas que eles tinham comprado sonhando com netos correndo pelos corredores. Netos que nunca vieram, porque filhos, bem, também nunca vieram. Helena tinha tentado por anos engravidar, mas a vida tinha outros planos. E Roberto sempre dizia que estava tudo bem, que ela era suficiente, que eles eram suficientes um para o outro. Helena desceu as escadas e começou o ritual matinal na cozinha. Primeiro, ligar a chaleira. Depois, tirar as xícaras do armário, a dela com flores azuis, a dele com aquela estampa de jornal antigo que ele adorava. Preparou o café do jeito que Roberto gostava, forte, com apenas meia colher de açúcar. Colocou as torradas na torradeira. Tirou a manteiga da geladeira para que não estivesse muito dura quando ele descesse. Eram pequenos gestos de amor que ela repetia há 30 anos. 30 anos. Onde tinha ido parar todo esse tempo? Parecia que tinha sido ontem quando ela tinha caminhado até o altar naquele vestido branco simples. Roberto estava tão bonito de terno, com aquele sorriso nervoso e os olhos brilhando. Ele tinha segurado a mão dela durante toda a cerimônia, como se tivesse medo que ela fosse desaparecer. Helena pôs a mesa com o cuidado de sempre. Guardanapo de pano, pratinhos para torrada, a geleia de morango que ele adorava. Olhou pela janela da cozinha. O dia estava clareando, e os passarinhos já começavam sua sinfonia matinal. Era uma manhã bonita. Uma manhã comum. Quando tudo estava pronto, Helena subiu as escadas novamente para chamar Roberto. Ele sempre demorava um pouco mais para acordar nos últimos anos. Estou ficando velho, ele brincava. Logo vou precisar que você me carregue da cama. E os dois riam, porque envelhecer juntos era exatamente o plano. Helena empurrou a porta do quarto e sussurrou: Amor, o café está pronto. Silêncio. A cama estava vazia. Mais que isso, a cama estava arrumada. Roberto nunca arrumava a cama. Era sempre ela quem fazia isso. Ele brincava dizendo que não via sentido em arrumar algo que ia desfazer novamente à noite. Um frio percorreu a espinha de Helena. Algo estava errado. Foi quando ela viu o bilhete em cima do travesseiro. Um papel branco, dobrado ao meio. A letra de Roberto, aquela letra meio torta que ela conhecia tão bem, dizia: Helena, me perdoe. Não consigo mais viver essa mentira. Estou indo embora com Marisa. Não tente me procurar. Roberto. Helena leu uma vez. 2 vezes. 3 vezes. As palavras dançavam na página, se recusando a fazer sentido. Marisa. A secretária dele. A moça jovem, de uns 40 e poucos anos, sempre muito educada quando atendia o telefone do escritório. Ela sentou na cama, naquela cama onde tinham dormido lado a lado por 30 anos, e sentiu o chão sumir sob seus pés. Não havia choro. Não ainda. Apenas um vazio imenso, como se alguém tivesse arrancado algo vital de dentro do seu peito. Não consigo mais viver essa mentira. Que mentira? Qual mentira? Os últimos 30 anos tinham sido uma mentira? Helena olhou ao redor do quarto. A foto deles no criado mudo, tirada em Campos do Jordão há 5 anos.
As roupas dele ainda no armário. A escova de dentes dele no banheiro. Os chinelos dele debaixo da cama. Como alguém simplesmente abandona uma vida inteira. Como se desaparece assim, deixando apenas um bilhete frio e distante. O sol continuava nascendo lá fora. Os pássaros continuavam cantando. O café na cozinha continuava esfriando. Mas o mundo de Helena tinha acabado de desmoronar. Ela desceu as escadas como um zumbi, segurando no corrimão para não cair. Na cozinha, olhou para a mesa posta com tanto carinho. As 2 xícaras. Os 2 pratos. A geleia. Tudo ali, esperando por uma vida que não existia mais. Com um movimento brusco, Helena varreu tudo da mesa. Xícaras se estilhaçaram no chão. Torradas voaram. A geleia manchou o piso que ela tinha lavado ontem. E finalmente, o choro veio. Um soluço profundo, daqueles que nascem lá do fundo da alma. Helena desabou na cadeira e chorou como não chorava desde que a mãe dela tinha morrido, 20 anos atrás. Chorou pela vida que tinha acabado. Pelo homem que ela pensava conhecer. Por todos os cafés da manhã que nunca mais aconteceriam. O telefone tocou. Era a vizinha, Dona Marta. Helena, querida, eu vi o Roberto saindo de madrugada com uma mala. Está tudo bem? A notícia já começava a se espalhar. Em cidade pequena, tudo se sabe muito rápido. Helena desligou sem responder. Não tinha palavras. Não ainda. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Helena não comia, não dormia direito. Ficava horas sentada na poltrona da sala, olhando para o nada, segurando aquele bilhete amarrotado. Vizinhas apareciam com marmitas e olhares de pena. Você precisa se alimentar, Helena. Mas ela apenas agradecia e deixava tudo na geladeira até estragar. No terceiro dia, chegaram Pedro e Júlia, os sobrinhos que ela tinha ajudado a criar quando a irmã dela morreu de câncer. Eles a chamavam de tia, mas o amor era de mãe. Quando souberam o que tinha acontecido, largaram tudo e foram para lá. Tia Helena, Júlia abraçou Helena com força. Não acredito que ele fez isso. Pedro estava com a mandíbula travada, com aquela raiva contida. Ele não merecia você, tia. Nunca mereceu. Eles ficaram uma semana. Júlia cuidou da casa e garantiu que Helena ao menos se alimentasse. Pedro assumiu as questões práticas, banco, advogado, papéis do divórcio. Foi mexendo nos documentos que ele descobriu algo estranho. Tia, tem transferências mensais aqui. 3.000 reais, todo mês, há 15 anos. Para uma conta que você conhece? Helena franziu a testa e olhou os extratos. Não. Ela nunca tinha visto aquela conta. 15 anos de transferências. Ela fez as contas rapidamente, mais de R$500 mil. Vou descobrir para quem é essa conta, Pedro disse, determinado. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. 3.000 reais por mês. Por 15 anos. Para onde? Para quem? A raiva começou a substituir a dor. Uma raiva fria, determinada. Ela precisava de respostas. Às 3 da manhã, Helena levantou e foi até o escritório de Roberto. Um cômodo pequeno no fundo da casa, cheio de papéis e livros. Ela nunca entrava muito ali. Era o espaço dele. Mas agora ele tinha perdido o direito à privacidade. Helena começou a revirar gavetas. Canetas, papéis, nada demais. Até que chegou na última gaveta, embaixo. Estava trancada. Roberto nunca trancava nada. Seu coração acelerou. Ela lembrou do molho de chaves que ele tinha esquecido na entrada. Correu até lá, pegou uma chavinha pequena e voltou. Mãos tremendo, ela abriu a gaveta. Dentro havia uma caixa de sapatos velha. Helena a colocou na mesa e abriu. Fotografias. Dezenas delas. Uma mulher que ela nunca tinha visto. Cabelos castanhos, sorriso bonito. E depois, fotos da mesma mulher com uma menina pequena. Helena virou uma das fotos. No verso, a letra de Roberto, Cláudia e Sofia. Abril de 2009. 15 anos atrás. A mesma época das transferências. Helena continuou olhando. A menina crescendo nas fotos. Sofia aos 4 anos. Aos 6. Aos 10. Aos 15. Uma adolescente agora. E em algumas fotos, no canto, aparecia Roberto.
Roberto com a menina no colo. Roberto ao lado dela numa formatura. Seu marido tinha outra família. Uma filha secreta. Por 15 anos, ele tinha vivido essa mentira. As lágrimas voltaram, mas dessa vez misturadas com raiva. Como ele tinha ousado. Helena procurou mais e encontrou documentos. Recibos de pensão alimentícia. Certidão de nascimento de Sofia. Mas quando leu a certidão, algo não batia. O pai registrado era outro homem. Marcos Henrique Andrade. Não Roberto. Então Roberto não era o pai biológico. Era padrasto? Por que então essa obsessão? Por que pagar pensão por uma criança que não era dele de sangue? Helena ligou o computador velho que ficava na mesa. Sem senha. Ela abriu os arquivos e encontrou uma pasta. Backup celular 2023. Dentro, conversas exportadas do WhatsApp. Uma conversa com Cláudia. Helena começou a ler. No início, mensagens normais sobre Sofia. Roberto perguntando como a menina estava, mandando dinheiro para material escolar. Paternal. Mas as mensagens foram ficando estranhas. Roberto perguntava demais sobre Sofia. Onde ela ia? Com quem? Se saía muito. Você precisa vigiar mais, ele escrevia. O mundo é perigoso. As mensagens tinham um tom possessivo. Controlador. Eu sei cuidar da minha filha, Roberto, Cláudia respondia, irritada. Ela não é só sua, ele rebatia. Você é só padrasto, Roberto. Lembra? Helena continuou vasculhando. Encontrou uma pasta de fotos. Milhares delas. Ela começou a rolar e parou de repente, o sangue gelando. Eram fotos de Sofia adolescente. Mas não fotos normais. Eram fotos tiradas de longe, escondido. Sofia saindo da escola. No ponto de ônibus. Entrando no cinema. Fotos de vigilância. E vídeos. Helena clicou em um, tremendo. Sofia filmada através de uma janela, fazendo lição no quarto. Helena fechou tudo rapidamente, a náusea subindo. Roberto não estava apenas pagando pensão. Ele estava perseguindo a menina. Obcecado. Perigoso. E de repente, tudo fez sentido. Marisa também tinha uma filha adolescente. Helena tinha visto fotos na mesa dela no escritório. Roberto não tinha fugido com Marisa por amor. Ele tinha fugido porque estava seguindo o padrão. Procurando outra família com outra menina para o quê? Para observar, para controlar. Helena precisava encontrar Cláudia. Ela precisava avisar. E precisava chamar a polícia. Na manhã seguinte, Helena acordou Pedro e Júlia cedo. Mostrou tudo o que tinha encontrado. As fotos, os vídeos, as mensagens. Pedro ficou pálido. Júlia teve que sentar, as pernas bambas. Meu Deus, Júlia sussurrou. Ele é um predador. A gente precisa ir à polícia, Pedro disse imediatamente. Vamos, Helena concordou. Mas primeiro, eu preciso falar com essa mulher. Com Cláudia. Ela precisa saber. Eles pegaram o endereço das transferências bancárias e foram de carro. Um bairro simples do outro lado da cidade. Casas pequenas, ruas estreitas. O GPS os guiou até uma casa amarela com portão verde. Helena reconheceu o portão. Estava nas fotos. Eu vou sozinha, ela disse. Tia. Pedro começou a protestar. Deixa, Júlia interrompeu. Mas a gente fica aqui. Qualquer coisa, você grita. Helena saiu do carro, as pernas tremendo. Tocou a campainha. Passos se aproximando. A porta abriu. E lá estava ela. Cláudia. Mais velha que nas fotos, cabelos grisalhos, rosto cansado. Quando viu Helena, Cláudia parou. Seus olhos se arregalaram. E Helena viu reconhecimento ali. Ela sabia quem Helena era. Você é a esposa dele, não foi uma pergunta. Era. Helena corrigiu. Ele fugiu. Com outra. O rosto de Cláudia se contorceu numa expressão estranha. Dor? Alívio? Medo? Entre, ela disse baixinho. Acho que você precisa saber de tudo. A sala era pequena, simples, limpa. Fotos de Sofia nas paredes.
Cláudia serviu café com mãos trêmulas e sentou. Você sabe sobre mim? Sobre Sofia? Ela perguntou. Descobri ontem, Helena disse. 15 anos de mentira. Eu não sabia de nada. Cláudia assentiu, como se já esperasse isso. Ele é bom em mentir. Muito bom. Houve um silêncio pesado. Então Cláudia continuou, a voz quebrando. Roberto não é o pai de Sofia. Nunca foi. Sofia é filha do meu ex-marido. Eu conheci Roberto quando ela tinha 3 anos. Eu era caixa num supermercado, criando a menina sozinha. Ele era cliente. Sempre simpático, sempre gentil. Cláudia parou para tomar um gole de café. Ele começou a conversar comigo. Me convidou para sair. Eu disse que tinha uma filha pequena. Ele disse que não tinha problema, que adorava crianças. No primeiro encontro, ele levou um presente para Sofia. Um ursinho. Ela amou. Ele amou a reação dela. Helena ouvia em silêncio, o estômago embrulhado. Roberto foi entrando nas nossas vidas aos poucos. Sempre presente, sempre carinhoso com Sofia. Eu achei que tinha encontrado um homem bom. Um pai para minha filha. Ele disse que era divorciado, que não tinha filhos, que queria uma família. Mas você sabia que ele era casado, Helena disse, a voz dura. Não, Cláudia respondeu rápido, olhos marejados. Eu juro que não. Eu só descobri a verdade anos depois. Achei documentos na bolsa dele por acidente. Vi que ele era casado. Quando confrontei, ele chorou. Disse que o casamento era só no papel, que vocês viviam como amigos, que ia se separar. Eu acreditei. Fui idiota. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Ele disse que ia pedir divórcio, mas que precisava de tempo. Enquanto isso, continuava pagando as contas aqui, ajudando com Sofia. Ela o via como pai. Ela o chamava de pai. Como eu ia tirar isso dela? Helena apertou os punhos. Mas ele não era só um padrasto presente, era? Cláudia ficou lívida. Você descobriu. As fotos. Os vídeos. Ele estava perseguindo ela. Cláudia desabou. Colocou o rosto nas mãos e soluçou. No começo era só preocupação normal. Ele perguntava sobre a escola dela, os amigos. Eu achava lindo. Mas quando Sofia entrou na adolescência, começou a ficar estranho. Ele não queria que eu namorasse ninguém. Dizia que precisava estar presente para Sofia. Que ela precisava dele. Começou a aparecer aqui sem avisar. A ligar o tempo todo perguntando onde ela estava. Eu pedi para ele dar espaço. Ele ficava furioso. Há 6 meses, Sofia começou a namorar. Um menino da escola. Coisa de adolescente, sabe? Inocente. Mas Roberto perdeu completamente o controle. Cláudia se levantou e foi até uma gaveta, voltando com um envelope. Tirou de dentro algumas fotos impressas. Eram as mesmas que Helena tinha visto. Sofia sendo seguida. Encontrei essas na casa dele. Ele tinha alugado um quartinho perto da escola dela. Dizia que era para trabalhar, mas era para vigiar. Tinha equipamento fotográfico. Câmeras. Eu invadi o lugar e achei isso. Helena sentiu o estômago revirar. Quando confrontei ele, Roberto implorou. Chorou. Disse que era só para proteger, que o mundo era perigoso, que o namorado podia machucá-la. Mas eu vi os arquivos no computador dele. Anos de vídeos. Filmagens dela crescendo. Dela no quarto, no banheiro. Cláudia não conseguiu continuar. Estava soluçando. Eu dei um ultimato, ela continuou. Ou ele sumia das nossas vidas completamente, ou eu ia à polícia. Mostrei a ele que eu tinha copiado tudo. Tinha provas. Ele ficou desesperado. Implorou. Mas eu não cedi. Disse que ele tinha 1 semana para desaparecer. Foi há 3 semanas. 3 semanas. Exatamente quando Roberto fugiu de casa.
Ele não foi embora com Marisa por amor, Helena disse, a voz saindo rouca. Foi porque você o expulsou daqui. Cláudia assentiu. E Marisa, ela tem uma filha adolescente também, não tem? O sangue de Helena gelou. Sim. Marisa tinha uma filha de 14 anos. Ela tinha visto a foto na mesa dela. Ele está repetindo o padrão, Cláudia sussurrou. Procurando outra família. Outra menina. As duas mulheres se entreolharam, horrorizadas. Roberto não tinha fugido por amor ou por uma crise de meia-idade. Ele era um predador procurando a próxima vítima. E Marisa não fazia ideia do perigo que estava levando para dentro de casa. Helena saiu da casa de Cláudia com a cabeça rodando. Pedro e Júlia esperavam ansiosos no carro. Quando ela contou tudo, ficaram brancos. A gente precisa avisar essa Marisa, Júlia disse imediatamente. Ela pode estar em perigo. A filha dela está em perigo. E precisamos ir à polícia agora, Pedro completou. Mas Helena hesitou. Se a gente for à polícia agora e eles começarem a investigar, Roberto pode fugir de novo. Pode desaparecer antes que consigam pegá-lo. Eu preciso falar com Marisa primeiro. Avisá-la. Eles voltaram para casa e Helena procurou o número de telefone do escritório de Roberto. Ligou e pediu para falar com Marisa. A senhora Marisa pediu demissão há 3 semanas, a recepcionista informou. Saiu sem avisar direito. Foi tudo muito estranho. 3 semanas. O mesmo momento em que Roberto fugiu. Helena desligou, o coração disparado. Marisa tinha abandonado o emprego para ficar com Roberto. Ela realmente achava que era um relacionamento de amor. Pedro, você consegue encontrar o endereço dela? Nome completo é Marisa dos Santos, trabalhava como secretária. Pedro era bom com tecnologia. Em meia hora, usando redes sociais e algumas ligações, conseguiu um endereço. Marisa morava num apartamento pequeno com a filha, Laura, de 14 anos. Helena decidiu ir sozinha de novo. Não quero assustá-la aparecendo com muita gente. O apartamento ficava num prédio simples de 3 andares, sem elevador. Helena subiu as escadas devagar, o joelho reclamando. Apartamento 23. Ela tocou a campainha. Uma adolescente abriu a porta. Cabelos compridos, aparelho nos dentes, cara de quem tinha acabado de acordar mesmo sendo meio-dia. Oi? A menina disse, confusa. Você é a Laura? Helena perguntou gentilmente. Sua mãe está. Ela saiu. Foi encontrar o namorado. Quem é você? Namorado. Helena sentiu o estômago apertar. Sou uma amiga. Posso esperar ela aqui? É importante. Laura hesitou, mas acabou deixando Helena entrar. O apartamento era pequeno mas aconchegante. Fotos de Laura em várias idades nas paredes. Prêmios de natação numa estante. Você nada? Helena perguntou, tentando parecer casual. Nado. Treino todo dia. Bem, nadava. Minha mãe me tirou do time esse mês. Disse que não tinha mais tempo de me levar nos treinos. Por causa do namorado novo. Laura fez uma cara feia. É Roberto. Ele é meio chato. Fica perguntando um monte de coisa. Onde eu vou, com quem eu saio. Minha mãe diz que ele é só protetor, mas sei lá. O sangue de Helena gelou. Já tinha começado. Roberto já estava fazendo o que fez com Sofia. Controlando, vigiando. Laura, me escuta com atenção. Isso é muito importante. Roberto já ficou sozinho aqui no apartamento alguma vez? Quando você estava sozinha? A menina franziu a testa. Ficou. Semana passada minha mãe saiu para resolver umas coisas e ele ficou aqui comigo. Por quê? Ele entrou no seu quarto? Entrou. Disse que queria conhecer melhor a filha dele. Ficou olhando minhas coisas, minhas fotos. Foi meio esquisito, mas... Helena não precisou ouvir mais. Roberto estava repetindo exatamente o padrão. A mesma aproximação gradual.
O mesmo controle. Daqui a pouco seriam as câmeras escondidas, os vídeos, a vigilância constante. Nesse momento, a porta se abriu. Uma mulher loira entrou, sorrindo, até ver Helena sentada na sala. O sorriso morreu. Quem é você? Laura, quem é essa mulher? Helena se levantou. Marisa? Meu nome é Helena. Helena Mendes. Eu era casada com Roberto. Marisa ficou pálida. Era? Ele disse que vocês tinham se divorciado há anos. Que você era casada com ele até 3 semanas atrás, quando ele fugiu de casa e me deixou um bilhete dizendo que ia embora com você. Helena tirou o bilhete amassado da bolsa e mostrou. Marisa pegou o papel com mãos tremendo. Leu. Releu. Não, ele disse que estava divorciado. Que você tinha ficado com tudo. Que ele tinha sofrido muito no casamento. Mentiu. Sobre isso e sobre muita coisa. Marisa, eu preciso que você me escute. Roberto é perigoso. Ele não está com você por amor. Ele está com você por causa da sua filha. O quê? Não, você está maluca. Roberto me ama. Nós vamos nos casar. Laura estava ouvindo tudo, os olhos arregalados. Helena abriu a bolsa e tirou um envelope. Dentro estavam algumas das fotos que ela tinha tirado do escritório de Roberto. Fotos de Sofia. Os vídeos de vigilância impressos em frames. Antes de você, havia outra. Uma mulher chamada Cláudia. Com uma filha chamada Sofia. Roberto fingiu ser padrasto dela por 15 anos. Mas ele não era um padrasto normal. Ele era obcecado. Perseguia a menina. Instalava câmeras para espionar ela. Filmava ela sem que soubesse. Marisa pegou as fotos, as mãos tremendo violentamente. Não, não. Quando Cláudia descobriu e o expulsou, ele veio para você. Outra mulher sozinha. Com outra filha adolescente. Ele já começou, Marisa. Já está controlando, perguntando demais, isolando a Laura dos amigos. Mãe, Laura disse, a voz pequena. É verdade. Ele fica perguntando tudo. E semana passada ele entrou no meu quarto quando você saiu. Marisa deixou as fotos caírem e correu para o banheiro. Helena ouviu o som de vômito. Laura estava chorando agora, abraçada a si mesma no sofá. Helena se aproximou devagar e sentou ao lado da menina. Ei, você vai ficar bem. Sua mãe vai te proteger. A gente não vai deixar ele chegar perto de você. Marisa voltou alguns minutos depois, o rosto molhado, os olhos vermelhos. Onde ele está agora? Não sei. Você sabe? Marisa assentiu lentamente. Ele alugou um apartamento. Disse que era para podermos ter nosso espaço quando eu e Laura nos mudássemos para lá. Ele queria que a gente fosse morar com ele. Você tem o endereço? Tenho. Helena pegou o celular. Então agora a gente liga para a polícia. E você vai contar tudo para eles. Tudo que ele disse, tudo que ele fez. E eu e Cláudia vamos fazer o mesmo. Dessa vez, Roberto não vai escapar. A polícia chegou em menos de meia hora. 2 investigadores, delegado Carvalho, um homem de uns 50 anos, e a investigadora Andrade, uma mulher jovem e atenta. Eles ouviram tudo. Helena contou sobre o abandono, sobre as fotos e vídeos. Marisa, ainda em choque, confirmou o endereço onde Roberto estava. Vocês fizeram certo em nos chamar, delegado Carvalho disse. Perseguição, invasão de privacidade, possível abuso. São crimes graves. Vamos precisar das provas que vocês têm. Helena entregou o pendrive que Pedro tinha preparado com cópias de tudo que encontraram no computador de Roberto. Cláudia foi chamada e também prestou depoimento, levando as provas que tinha guardado. Vamos até o apartamento dele agora, a investigadora Andrade disse. Com mandado de busca e apreensão. Vocês ficam aqui e aguardam notícias. As horas seguintes foram agonizantes. Helena, Marisa,
Cláudia e as meninas ficaram todas juntas no apartamento de Marisa. 3 mulheres que tinham sido enganadas pelo mesmo homem. 3 mulheres que, de formas diferentes, tinham sido vítimas dele. Júlia preparou chá. Pedro ficou atento ao telefone. O silêncio era pesado, quebrado apenas por soluços ocasionais. Foi quase no fim da tarde quando o telefone de Helena tocou. Era a investigadora Andrade. Dona Helena, encontramos ele. Está detido. E encontramos muita coisa no apartamento. A voz da investigadora soava cansada, perturbada. Câmeras. Equipamento de vigilância. Centenas de horas de filmagem. Não só da Sofia e da Laura. Tem outras meninas. Várias outras. Helena sentou, as pernas falhando. Outras? Sim. Estamos investigando. Parece que ao longo dos anos, ele perseguiu outras meninas. Filhas de colegas, de conhecidos. Algumas eram apenas vigilância à distância. Mas os padrões, ele estava escalando. A cada nova obsessão, ele ficava mais ousado. Marisa começou a chorar. Cláudia a abraçou. 2 mulheres que horas atrás eram desconhecidas, agora unidas pela mesma dor. Ele vai ficar preso? Helena perguntou. Com as provas que temos? Sim. Ele vai responder por diversos crimes. A senhora e as outras vão precisar testemunhar, mas ele não vai escapar dessa. Quando Helena desligou, contou tudo para as outras. Houve um silêncio longo. Então Sofia, que até então tinha ficado quieta no canto, falou pela primeira vez. Eu sempre soube que tinha algo errado com ele, a menina de 15 anos disse, a voz tremendo. Desde pequena. A forma como ele olhava. Como ele sempre queria estar perto. Mas eu era criança. Não sabia dar nome para aquilo. Cláudia abraçou a filha com força, chorando. Me desculpa. Me desculpa por não ter visto antes. Você viu, mãe. Você me protegeu quando percebeu. Laura também estava chorando. Eu achei que tinha algo errado também. Mas ele era tão legal com a minha mãe. Eu não queria estragar a felicidade dela. As 5, Helena, Cláudia, Marisa, Sofia e Laura, ficaram ali, abraçadas, chorando. Cada uma processando a própria dor, a própria culpa, o próprio alívio de que tinha acabado. Os meses seguintes foram um turbilhão de depoimentos, advogados, perícias. A investigação foi se aprofundando, e cada descoberta era mais perturbadora que a anterior. Roberto tinha sido meticuloso, organizado. Cada menina tinha uma pasta no computador dele, com nome, idade, rotinas mapeadas. No total, descobriram que ele tinha perseguido 8 meninas ao longo de 20 anos. Sofia e Laura eram apenas as mais recentes. Algumas das outras, agora adultas, foram localizadas pela polícia. A maioria nem sabia que tinha sido vigiada na adolescência. O trauma de descobrir décadas depois era devastador. Helena teve que testemunhar. Foi doloroso encarar Roberto na sala de audiência. Ele estava diferente. Mais magro, grisalho, curvado. Não parecia o homem com quem ela tinha vivido 30 anos. Ou talvez ela nunca tivesse realmente conhecido aquele homem. Quando seus olhos se encontraram, Roberto tentou falar. Helena, eu... Mas ela virou o rosto. Não havia nada que ele pudesse dizer que importasse agora. Cláudia testemunhou. Marisa testemunhou. Até Sofia, apesar de ter apenas 15 anos, fez questão de dar seu depoimento. Eu quero que ele saiba que eu não tenho mais medo, ela disse, a voz firme. Foi durante o julgamento que a última e mais chocante revelação veio à tona. A investigadora Andrade chamou Helena num canto durante um intervalo. Dona Helena, a gente descobriu algo sobre Marisa. O quê? Ela está bem? Ela está. Mas... Marisa não é quem você pensa que é. Helena franziu a testa, confusa. O nome verdadeiro dela é Marisa Henrique Costa. Henrique era o nome de solteira da mãe dela.
A mãe dela se chamava Júlia Henrique. Júlia foi casada com Roberto há 40 anos. Quando Marisa tinha 6 anos, Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. Júlia tinha uma filha de um relacionamento anterior, a pequena Marisa. Roberto entrou na vida delas e, bem, a gente ainda está investigando todos os detalhes, mas pela documentação que encontramos, Roberto já mostrava sinais do comportamento obsessivo naquela época. 2 anos depois do casamento, Júlia morreu num acidente de carro. Um acidente suspeito. O carro saiu da estrada numa curva que ela fazia todo dia. Nunca conseguiram provar nada, mas havia seguradoras envolvidas, dinheiro. Roberto desapareceu logo depois. Levou o dinheiro do seguro e sumiu. Nunca mais foi visto. Até agora. Helena teve que se apoiar na parede. Você está dizendo que... Marisa passou a vida procurando por ele. Quando adulta, virou investigadora particular. Rastreou Roberto por anos. Quando finalmente o localizou, há 1 ano, conseguiu emprego de secretária no escritório dele. Ela estava juntando provas. De tudo. Mas ela fugiu com ele. Ela não fugiu com ele. Ela o estava seguindo. Quando Roberto saiu da sua casa naquela madrugada, Marisa estava vigiando. Ela o seguiu até o apartamento que ele alugou. E enquanto ele pensava que estavam construindo um relacionamento, ela estava documentando cada movimento dele, cada mentira, cada aproximação da filha dela. Helena se sentou pesadamente numa cadeira do corredor do tribunal. Marisa não era uma vítima. Bem, era. Mas também era uma caçadora. Ela tinha usado a própria filha como isca. Laura sabia? Helena perguntou. Não. Marisa não contou para a filha. Ela não queria colocar a menina em perigo real. Por isso ela a tirou da natação, do time de vôlei. Queria manter a filha o mais perto possível, sempre sob vista. Quando você apareceu e contou sobre Sofia e Cláudia, Marisa viu a oportunidade de acelerar o processo. Ela já tinha provas suficientes. Ela estava esperando o momento certo. E o momento certo era quando ele começasse a agir, Helena completou, horrorizada. Ela estava deixando ele se aproximar da Laura para pegar ele em flagrante. Ela nunca teria deixado chegar ao ponto de haver perigo real. Marisa é experiente. Ela sabia até onde podia ir. Mas sim, ela usou Laura como forma de fazer Roberto se revelar. Naquela noite, depois das audiências, Helena procurou Marisa. Elas se encontraram num café perto do tribunal. Marisa estava cansada, olheiras profundas, mas havia uma satisfação escura em seus olhos. Você sabia desde o início, Helena disse. Não era uma pergunta. Marisa assentiu. Eu passei 30 anos procurando o homem que destruiu minha infância. O homem que eu sei no fundo do coração, que matou minha mãe. Eu tinha 6 anos, mas eu lembro. Eu lembro dos olhares dele. Da forma como ele me observava. Das vezes que eu acordava de noite e ele estava parado na porta do meu quarto, só olhando. Sua voz estava carregada de emoção contida. Minha mãe começou a perceber. Começou a questionar. Por que ele passava tanto tempo perto de mim? Porque ele oferecia dar banho em mim quando eu já tinha idade de tomar sozinha. Porque ele sempre queria me colocar para dormir. E então, 2 semanas depois de minha mãe dizer que queria o divórcio, o carro dela saiu da estrada. Marisa limpou uma lágrima que teimava em cair. Eu fui para um orfanato. Roberto sumiu com o dinheiro do seguro. Eu cresci jurando que um dia ia encontrar ele. Ia fazer justiça. Quando finalmente o localizei, casado com você, trabalhando como advogado respeitável, eu quis destruir tudo. Mas eu precisava de provas. Provas de que ele era o monstro que eu sabia que ele era. Então você conseguiu o emprego. E ficou perto dele por 1 ano. Observando. Documentando. Eu vi os sinais. A forma como ele olhava para fotos de adolescentes em redes sociais. Os sites que visitava. Eu sabia que ele tinha mais vítimas. Eu só não sabia sobre Sofia até você aparecer.
Helena tomou um gole de café, processando tudo. Laura sabe agora? Sobre tudo. Sabe. Eu contei depois que ele foi preso. Ela está processando. Com raiva de mim por ter usado ela. Mas ela também entende. Ela viu o monstro que ele era. Houve um silêncio longo entre as duas mulheres. Ele matou sua mãe? Helena perguntou baixinho. Não posso provar. Os advogados disseram que é tarde demais, que não há evidências suficientes depois de 40 anos. Mas eu sei. E agora, pelo menos, ele vai pagar pelos outros crimes. Ele vai passar o resto da vida na prisão. E eu posso finalmente descansar. Marisa olhou para Helena, e pela primeira vez havia algo além de raiva em seus olhos. Havia tristeza. Empatia. Sinto muito por você. Você não merecia isso. 30 anos com um homem que nunca existiu de verdade. Helena assentiu lentamente. E você? 40 anos carregando isso. Procurando por ele. Isso não é vida também. Não, Marisa concordou. Mas agora acabou. Para nós duas, acabou. 6 meses depois, Roberto foi condenado a 25 anos de prisão. Perseguição, invasão de privacidade, produção de material de vigilância não consentida, entre outros crimes. O juiz foi duro na sentença. Você destruiu a confiança de pessoas inocentes. Você perverteu o conceito de amor e família. Você é um perigo para a sociedade. Helena estava na audiência quando a sentença foi lida. Ela não sentiu alegria. Não sentiu vingança. Apenas um cansaço profundo e um alívio de que tinha acabado. Ela vendeu a casa. Não conseguia mais ficar ali, com as memórias de uma vida que tinha sido mentira. Comprou um apartamento menor, mais perto de Pedro e Júlia. Começou terapia. Alguns dias eram bons. Outros, ela acordava e esquecia por um segundo que Roberto não estava mais ali, e a dor voltava fresca. Mas aos poucos, ela foi se reconstruindo. Foi redescobrindo quem era Helena sem ser a esposa de Roberto. Foi reconectando com amigas antigas. Foi voltando a fazer coisas que tinha abandonado, as aulas de aquarela que ela adorava, o clube de leitura da biblioteca. Cláudia e Sofia também estavam se recuperando. Sofia começou terapia para lidar com o trauma. Voltou para a escola, voltou a namorar, dessa vez com a mãe sabendo tudo, conversando sobre tudo. Cláudia estava cautelosa com relacionamentos. Acho que vou ficar sozinha por um tempo, ela disse. Preciso aprender a confiar de novo. Em mim mesma, antes de qualquer outra pessoa. Marisa. Marisa estava em paz pela primeira vez em 40 anos. O peso de carregar aquele segredo, aquela missão, tinha sido tirado dos seus ombros. Ela se mudou com Laura para outra cidade, recomeçando. Eu passei tempo demais vivendo no passado, ela disse a Helena numa das últimas vezes que se falaram. Agora eu quero viver o presente. Laura estava bem. Traumatizada, mas bem. Fazendo terapia, voltando aos esportes, rodeada de amigas verdadeiras e de uma mãe que agora podia ser presente de verdade. As 3 mulheres, Helena, Cláudia e Marisa, se encontravam às vezes. Para café. Para conversar. Elas tinham formado um laço estranho, mas forte. Unidas pela mesma cicatriz. Vocês acham que a gente devia ter visto sinais? Helena perguntou numa dessas tardes, tomando chá no apartamento novo. Eu me pergunto isso todo dia, Cláudia respondeu. Mas a verdade é que ele era bom. Muito bom em esconder, em manipular, em fazer a gente acreditar no que ele queria que a gente acreditasse. Predadores são assim, Marisa acrescentou. Eles não parecem monstros. Eles parecem homens comuns. Gentis. Amorosos. É assim que eles conseguem chegar perto. Se eles parecessem o que realmente são, ninguém deixaria eles entrarem. Helena olhou pela janela do apartamento. Lá fora, a vida continuava. Pessoas caminhando, crianças brincando, o mundo girando como sempre girou. Eu perdi 30 anos da minha vida, ela disse baixinho. Não perdeu,
Júlia, que estava visitando, interveio. Você viveu. Você amou, do seu jeito. Você foi feliz em muitos momentos. Não deixa ele roubar isso também. Não deixa ele transformar cada memória boa em mentira. Mas era mentira, Helena protestou. Para ele, talvez. Mas não para você. Seus sentimentos eram reais. Seu amor era real. Ele que não era capaz de retribuir da forma certa. Mas isso não diminui o que você sentiu. Não apaga quem você é. Helena deixou as lágrimas correrem. Pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação. Ela tinha sobrevivido. Todas elas tinham sobrevivido. E agora, finalmente, podiam começar a viver de novo. Hoje, 2 anos depois de tudo, Helena está bem. Não curada, ela aprendeu que algumas feridas nunca fecham completamente, mas bem. Ela tem sua rotina nova, seus hobbies, seus amigos. Ela reencontrou um antigo amor da juventude, um viúvo gentil chamado Antônio, e eles saem para jantar às vezes. Nada sério. Nada apressado. Apenas companhia. Você não tem medo de que ele seja, você sabe, Júlia perguntou uma vez. Tenho, Helena admitiu. Sempre vou ter. Mas não posso deixar o medo me impedir de viver. Eu sou mais cuidadosa agora. Mais atenta aos sinais. Mas não vou me trancar. Sofia está na faculdade agora, estudando psicologia. Ela quer ajudar outras vítimas. Quer entender a mente de predadores para que outras meninas não passem pelo que ela passou. Cláudia está orgulhosa. Elas falam sobre tudo agora. Sem segredos. Sem vergonha. Laura também está bem. Ela voltou a nadar, está num time competitivo. Tem namorado, um menino da idade dela que Marisa conheceu e aprovou depois de muitas conversas. Eu ainda sou super protetora, Marisa admite. Mas agora por razões normais de mãe, não porque estou caçando um monstro. As outras vítimas de Roberto, aquelas que foram encontradas pela investigação, estão em diferentes estágios de cura. Algumas entraram na justiça e conseguiram indenizações. Outras preferiram seguir em frente sem reviver o trauma. Cada uma lidando do seu jeito. Roberto está na prisão. Helena soube que ele teve problemas com outros presos quando descobriram o que ele tinha feito. Predadores sexuais não são bem-vindos nem entre criminosos. Ela não sentiu pena. Uma vez, uns 6 meses atrás, Roberto tentou mandar uma carta para ela. O advogado ligou perguntando se ela queria receber. Ela disse não sem hesitar. Não havia nada que ele pudesse escrever que ela quisesse ler. Não havia desculpa, não havia explicação que importasse. Ele tinha roubado 30 anos dela? Não. Júlia estava certa. Ele não tinha roubado. Ele tinha mentido, tinha enganado, tinha traído. Mas os sentimentos dela tinham sido reais. Os momentos bons tinham acontecido. Ela não ia deixar ele transformar tudo em cinzas. Helena aprendeu que amar não é ser ingênua. Confiar não é ser burra. Ela tinha amado com sinceridade. Tinha confiado de coração aberto. O problema nunca foi dela. Foi dele. Às vezes eu penso, Helena disse numa das últimas reuniões com Cláudia e Marisa, se tem mais homens assim por aí. Quantos Robertos existem no mundo, escondidos atrás de sorrisos gentis e palavras doces? Muitos, Marisa respondeu, realista. Mais do que a gente gostaria de admitir. Mas também tem homens bons. Homens de verdade. A gente não pode desistir de acreditar nisso. E a gente não pode se culpar por ter acreditado nele, Cláudia acrescentou. A culpa é sempre do agressor. Sempre. Não importa quantos sinais a gente perdeu. Não importa quanto tempo demorou para ver. A culpa é de quem faz o mal, não de quem confia. Elas ergueram as xícaras de café num brinde silencioso. 3 mulheres. 3 sobreviventes. 3 guerreiras que tinham passado pelo inferno e saído do outro lado. Não inteiras. Não iguais. Mas vivas. E isso era o que importava.
Helena olhou pela janela do café onde estavam. Lá fora, uma mãe caminhava com a filha pequena, de mãos dadas, rindo de algo. A cena era simples, cotidiana, bonita. A gente protege o que a gente pode, Helena disse baixinho. E quando a gente não consegue proteger, a gente sobrevive. E ajuda outras a sobreviverem também. E é isso que a gente está fazendo, Marisa concordou. Sobrevivendo. E mais que isso, vivendo. Porque no final, era isso que Roberto tinha tentado tirar delas. A capacidade de viver, de confiar, de amar, de serem livres. E elas tinham recusado dar isso a ele. Elas tinham sobrevivido. E agora, cada uma do seu jeito, estavam aprendendo a viver de novo. Às vezes, à noite, Helena ainda acordava com pesadelos. Ainda tinha dias que a tristeza voltava forte, que a raiva queimava. Mas esses dias eram cada vez mais raros. E nos dias bons, e havia muitos dias bons agora, ela se lembrava de que tinha 68 anos, que tinha sobrevivido a coisas que poderiam ter destruído, e que ainda tinha tanto tempo pela frente. Tempo para viver. Tempo para ser feliz. Tempo para ser apenas Helena. Não a esposa de Roberto. Não a vítima. Apenas Helena. E isso, finalmente, era suficiente. A história de Helena nos lembra que as pessoas nem sempre são o que parecem. Que às vezes, aqueles que dormem ao nosso lado são completos estranhos. Mas também nos lembra que somos mais fortes do que imaginamos. Que podemos sobreviver. Que podemos recomeçar. Se essa história tocou você, deixe seu comentário. De que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para mais histórias que vão fazer você refletir. Até a próxima história. E lembre-se, a verdade sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde.